Olá, eu sou a professora Maria Manuela e essa aula tem como tema a anatomia e histologia do sistema urinário. Nós temos os seguintes órgãos compondo o sistema urinário. Os rins, que são um par de órgãos responsáveis pela produção da urina, que é transportada através dos ureteres para a bexiga urinária, onde será armazenada e posteriormente será eliminada para o exterior através da uretra. Basicamente é dessa forma que o sistema urinário funciona. Porém, é importante citar o néfron, considerado a unidade morfofuncional desse sistema, que é responsável pela produção da urina. Unidade morfofuncional é a menor unidade presente em um órgão ou sistema que consegue realizar todas as suas funções. Nós podemos pegar dois exemplos de unidades morfofuncionais para entender melhor esse conceito. No sistema nervoso, nós temos os neurônios e no sistema muscular, as fibras musculares. A produção de urina não é a única função que o sistema urinário exerce. Tantas outras funções são exercidas, como, por exemplo, a regulação da composição iônica do sangue, onde os níveis dos vários íons presentes no nosso sangue são regulados através dos rins, que no caso são os íons sódio, potássio, cálcio e cloreto de fosfato, por exemplo. Temos também a regulação do pH do sangue, que é realizada excretando íons H+, e preservando íons bicarbonato. A regulação do volume do sangue, pela conservação ou eliminação de água pela urina. A regulação da pressão arterial, através da excreção de renina, que é uma enzima bem importante que a gente vai estudar na fisiologia. A manutenção da osmolaridade do sangue, regulando a perda de água e solutos, a produção de hormônios e, por fim, a excreção das escórias metabólicas através da formação da urina. Começando com a anatomia de cada um dos órgãos que compõem esse sistema, vamos iniciar com os rins. Eles são órgãos pares, avermelhados, com um formato semelhante a um feijão. Ele tem as dimensões de 10 a 12 centímetros de comprimento, 5 a 7 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. Pesa de 135 a 150 gramas. Ele apresenta duas faces, uma anterior e uma posterior, duas margens, uma medial e uma lateral, e dois polos, um polo superior e um polo inferior. No polo superior, a gente encontra a glândula suprarrenal, pertencente ao sistema endócrino. Eles estão localizados posteriormente ao peritônio. Então, perceba que os rins são cobertos apenas na sua superfície anterior pelo peritônio. É por isso que eles são nomeados como órgãos retroperitoneais. O rim direito é ligeiramente mais baixo que o rim esquerdo. Isso ocorre devido à posição do fígado na cavidade abdominal, que faz com que o rim direito se torne mais baixo. Os rins possuem 3 camadas. Aqui na imagem a gente só consegue ver a mais interna, que é a cápsula fibrosa. Essa cápsula é formada por tecido conjuntivo denso não modelado e é uma barreira contra traumatismos. Ela também ajuda a manter a forma do rim. A segunda camada é a camada mais externa, a cápsula fibrosa, é a cápsula adiposa. Ela é formada por tecido adiposo e ajuda a proteger os rins de choques mecânicos. E a camada mais externa, que é a fáscia renal, que ancora os rins às estruturas circunvizinhas e também à cavidade abdominal. Se fizermos um corte frontal através dos rins, nós vamos visualizar sua organização interna, que consiste em um córtex renal, a estrutura mais externa e de coloração mais clara, e a região medular, mais interna e de cor mais escura. Na medula, nós temos essas estruturas com formato triangular, que são as pirâmides renais. Elas possuem uma base voltada para o córtex e um ápice voltado para o seio renal, que é toda essa região. No ápice das pirâmides, a gente tem a papila renal. É aqui onde a urina vai ser gotejada
nessas estruturas, que são os cálices menores, que se fundem para formar os cálices maiores, e por fim, a pelve renal. Nós temos de 8 a 18 cálices menores, 2 a 3 cálices maiores e uma pelve renal. Entre as pirâmides renais, a gente tem projeções do córtex voltadas para o seio renal. Essas regiões que separam as pirâmides recebem o nome de coluna renal. Existe também essa fenda vertical profunda, que é chamada de hilo renal, e essa região é via de passagem para a pelve renal, para os vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Contínuo com o hilo renal, a gente tem o seio renal, e é comum a presença de tecido adiposo nessa região. Na região do córtex e da medula, nós vamos encontrar essas estruturas, que são os néfrons. São as unidades morfofuncionais do sistema urinário. Cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons, que é formado por uma série de ductos que vão produzir a urina e vão enviá-la para túbulos coletores, que vão desembocar em ductos coletores. Esses ductos coletores vão possuir aberturas na papila renal, que vai gotejar a urina formada lá nos cálices menores e que segue para os cálices maiores, pelve renal, ureteres, até chegar na bexiga urinária, onde será armazenada para ser posteriormente eliminada. Aqui nós temos um corte frontal de um rim obtido por necrópsia, que não foi fixado, que a gente pode visualizar várias estruturas que já vimos e que ainda vamos conhecer. Aqui, por exemplo, nós temos o córtex, a região da medula renal, com as colunas renais. Aqui a região medular externa e interna. A presença do tecido adiposo no seio renal. Cálices menores, a papila renal e diversos vasos sanguíneos. Nós temos os vasos retos, veias arqueadas, entre outras que veremos mais à frente. Continuando, a urina foi produzida nos rins e agora vai ser encaminhada para a bexiga urinária através dos ureteres. Também são órgãos pares, assim como os rins. São órgãos musculares e percorrem retroperitonealmente na cavidade abdominal. Os ureteres são contínuos com a pelve renal, e essa junção entre pelve renal e ureter é chamada de junção ureteropélvica. Esse local é o primeiro local de constrição. Nós temos 3 locais de constrição no ureter, onde cálculos renais podem se alojar. Então, o primeiro é na junção ureteropélvica. O segundo local de constrição é quando o ureter passa através das artérias ilíacas interna e externa. E o terceiro, no local onde o ureter se comunica com a bexiga urinária. Aqui nós temos uma imagem de uma bexiga urinária, onde a gente visualiza sua parede posterior, e aqui a gente encontra as aberturas dos ureteres nesse órgão, que é o órgão com função de armazenamento, que a gente vai ver agora. A bexiga urinária é um órgão muscular oco e distensível e que sua função é armazenar a urina temporariamente. Nos homens, a bexiga urinária é imediatamente anterior ao reto e nas mulheres ela é anterior à vagina e inferior ao útero. Por causa da presença do útero nas mulheres, a bexiga urinária feminina tende a ser menor do que nos homens. Sua capacidade de armazenamento varia entre 700 e 800 ml. Quando cheia, se apresenta num formato esférico e quando vazia, ela tem um formato achatado, como a gente pode visualizar aqui nessa representação da posição da bexiga urinária dentro da cavidade pélvica. Se fizermos um corte através da bexiga urinária para visualizá-la internamente, nós vamos ver que a parede posterior dela
apresenta uma região triangular lisa. Essa região é o trígono da bexiga. E os pontos desse triângulo são formados pelas aberturas dos ureteres, como a gente já viu anteriormente, e pelo ósteo interno da uretra. O trígono da bexiga tem origem embrionária diferente do restante da bexiga. É por isso que a sua histologia é diferente. Vamos falar agora sobre a parte terminal do sistema urinário, que é a uretra. Ela se estende do ósteo interno da uretra até o exterior do corpo, através do ósteo externo da uretra. E a função dela é permitir a eliminação da urina. Nós temos a presença de um músculo, que é o músculo esfíncter externo da uretra, que permite o controle voluntário da micção. A uretra tem comprimento e percurso diferente entre os sexos. Ela é relativamente extensa nos homens e por esse motivo é dividida em 3 partes. Uma parte prostática, que tem de 3 a 4 centímetros de comprimento, uma parte membranosa, que tem 1 centímetro de comprimento, e a parte esponjosa, que tem aproximadamente 15 centímetros de comprimento. Além de ser um órgão de micção, a uretra nos homens também possui função reprodutiva, pois é a via de passagem para o sêmen. Agora vamos falar um pouquinho sobre a histologia desse sistema. O sistema urinário apresenta um epitélio de transição. Esse epitélio é um epitélio especial que está localizado apenas em estruturas do sistema urinário. Por esse motivo, ele também pode receber o nome de urotélio. Ele está presente desde o ureter até a região proximal da uretra. Esse epitélio é um epitélio estratificado, porém, as suas células superficiais apresentam formatos diferentes de acordo com a distensão do órgão. Então, geralmente, a gente usa como exemplo a bexiga urinária, que dentre os órgãos do sistema urinário é aquele que sofre maior distensão. Então, quando relaxada, as células superficiais desse epitélio se apresentam com o aspecto globoso, formato globoso. Também pode ser chamada de células em abóbada. Já quando distendido, o epitélio da bexiga urinária se apresenta mais delgado e suas células superficiais com formato achatado. O nome epitélio de transição foi dado porque antes imaginava-se que esse epitélio era uma transição entre o epitélio estratificado pavimentoso e o epitélio estratificado cilíndrico. Hoje sabemos que a bexiga urinária é um órgão que sofre mudanças na sua dimensão, então é preciso uma especialização do epitélio para que ele se adapte à função daquele órgão que ele reveste. Aqui nós temos imagens histológicas do epitélio da bexiga urinária quando ela está vazia e quando ela está cheia. Perceba que a quantidade de camadas no epitélio parece ser menor quando ela está distendida. Agora vamos ver a organização desse epitélio no ureter. Bom, no ureter nós podemos visualizar que existem 3 camadas. Uma camada mucosa, uma muscular e uma serosa na região anterior do ureter e adventícia na região posterior. Isso acontece porque o ureter desce até a bexiga urinária retroperitonealmente. Então, na sua parede anterior, o que a gente vai ter é o peritônio. Por isso que a camada aqui na região anterior é serosa. Como por trás a gente não tem revestimento do peritônio, já que é um órgão retroperitoneal, o que a gente vai ter é uma túnica adventícia. Se a gente aumentar essa região aqui dessa lâmina, a gente visualiza com maiores detalhes. Na camada mucosa, a gente tem um epitélio de transição e a lâmina própria, que é o tecido conjuntivo que sustenta esse epitélio. Na camada muscular, nós temos uma camada muscular longitudinal interna, uma circular média e uma longitudinal externa. Essa camada longitudinal externa só está presente nas porções mais distais do ureter,
quando ele está próximo de encontrar a bexiga urinária. Por fim, temos aqui a túnica adventícia, onde a gente tem a presença de tecido adiposo. Na bexiga urinária, a organização também é muito semelhante. Aqui a gente tem a aproximação do epitélio, onde a gente vê aqui a camada epitelial estratificada, porém é um epitélio de transição. E aqui a lâmina própria, tecido conjuntivo que sustenta esse epitélio. Agora vamos falar sobre ele, o néfron, que é a unidade morfofuncional do rim. Ele é formado por duas partes, o corpúsculo renal e o túbulo renal. O corpúsculo renal corresponde ao glomérulo, que é formado por capilares, e a cápsula de Bowman, que envolve o glomérulo. E o túbulo renal é uma série de túbulos onde vamos ter a produção da urina. Dentre esses túbulos, nós temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle com sua parte descendente delgada, ascendente delgada e ascendente espessa, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Entre o túbulo contorcido distal e o ducto coletor, a gente ainda tem um túbulo coletor, porém não foi representado aqui na ilustração. Existem dois tipos de néfron, o néfron cortical e o justamedular. O néfron do tipo cortical é o mais comum e apresenta o corpúsculo renal nas porções mais externas do córtex e uma alça de Henle curta, que penetra apenas superficialmente na medula renal, aqui na região da pirâmide. Já o néfron justamedular é o menos comum, apresenta o corpúsculo renal nas porções mais internas do córtex renal e apresenta uma alça de Henle longa que penetra profundamente na pirâmide renal. Agora vamos detalhar cada uma dessas partes do néfron, começando com o corpúsculo renal. A função do corpúsculo renal é de filtração do sangue, e esse sangue não passa simplesmente através do glomérulo. Existem barreiras de filtração, que são 3. O endotélio do capilar do glomérulo, a membrana basal e o epitélio da cápsula de Bowman. Antes de falar dessa barreira de filtração, vamos entender a morfologia de um corpúsculo renal. A cápsula de Bowman tem 2 folhetos. O folheto mais externo é formado por um epitélio simples pavimentoso e é chamado de folheto parietal ou epitélio capsular. E o folheto interno é o folheto visceral. O folheto visceral é formado por um tipo especial de célula, que são os podócitos, e eles estão intimamente associados ao glomérulo. Já os glomérulos são capilares sanguíneos. A gente tem uma arteríola aferente que chega no interior da cápsula de Bowman e vai formar o glomérulo, que sai como arteríola eferente. O espaço entre o folheto parietal e visceral da cápsula de Bowman é o espaço urinário ou espaço capsular. É nesse espaço que o filtrado vai ser recebido pela cápsula de Bowman e vai seguir seu percurso através dos túbulos renais. Nós temos um polo vascular, onde entra e sai as arteríolas, e o polo urinário, onde o néfron é continuado pelo túbulo contorcido proximal. Como eu disse a vocês, o folheto visceral é formado por uma célula especializada que é chamada de podócito. Ele é formado por um corpo celular que emite projeções. Nós temos as projeções primárias ou prolongamentos primários que emitem prolongamentos secundários. Esses prolongamentos revestem completamente o capilar do glomérulo, mas vai apresentar espaços entre os prolongamentos secundários e esses espaços recebem o nome de fenda de filtração. Como já vimos, a função do corpúsculo renal é de filtração. Então, o sangue vai passar através dos capilares glomerulares para o espaço urinário, porém vai existir 3 barreiras de filtração. E se a gente aproximar essa região aqui,
a gente visualiza essas barreiras de filtração. A primeira é o endotélio do próprio capilar glomerular. Ele apresenta poros por onde as substâncias vão atravessar. A segunda barreira é formada por membrana basal. Na verdade, são duas membranas basais. A membrana basal do endotélio capilar e a membrana basal do podócito. E a terceira barreira de filtração é a fenda de filtração, que é formada a partir do espaço entre os prolongamentos secundários do podócito. Entre os capilares glomerulares, que a gente vê melhor nessa imagem, a gente encontra um outro tipo celular, que são as células messangiais. As células messangiais são células contráteis. Elas possuem receptores para angiotensina 2 e fator natriurético. A angiotensina 2 reduz o fluxo sanguíneo no glomérulo e o fator natriurético aumenta esse fluxo. As células messangiais também têm outras funções. Elas garantem o suporte estrutural ao glomérulo, sintetizam a matriz extracelular, fagocitam e digerem substâncias normais e patológicas e produzem prostaglandinas e endotelinas. As funções dessas substâncias a gente estuda na fisiologia renal. Aqui nós temos algumas imagens de microscopia eletrônica. Aqui a gente tem uma microscopia de transmissão, que a gente encontra os podócitos, seus prolongamentos, que formam as fendas de filtração, aqui apontados pelas setas, um capilar glomerular e aqui o espaço capsular, onde o filtrado vai ser recebido. Já aqui nós temos uma microscopia de varredura, mostrando um podócito com seus prolongamentos primários e secundários. E no detalhe aqui, a gente consegue ver a forma como os prolongamentos estão organizados, os prolongamentos secundários, que vão formar as fendas de filtração. Já o túbulo renal é formado pelo túbulo contorcido proximal, o segmento descendente fino da alça de Rayleigh, o segmento ascendente fino e ascendente espesso da alça de Rayleigh, o túbulo contorcido distal, túbulo coletor e ducto coletor. A histologia dessas estruturas nós vamos ver na fisiologia, porque a histologia está diretamente relacionada com a função que cada porção do túbulo vai ter. Temos ainda uma região especializada do néfron, que ocorre nessa região aqui de comunicação com as arteríolas aferente e eferente e o túbulo contorcido distal, que é o aparelho justaglomerular. Ele é uma modificação próxima ao glomérulo da arteríola aferente e eferente e do túbulo contorcido distal. Alguns livros se referem, de fato, à modificação das duas arteríolas, a aferente e a eferente. Porém, alguns livros descrevem apenas a diferenciação da arteríola aferente. A modificação que ocorre na arteríola aferente é a modificação de algumas de suas células, formando as células justaglomerulares, ou células JG. O outro componente do aparelho justaglomerular são as células messangiais extraglomerulares. Lembrando que também temos células messangiais no glomérulo, é por isso que elas recebem o nome aqui de células messangiais extraglomerulares. A função dessas células não é bem conhecida. E por último, nós temos a modificação das células da parede do túbulo contorcido distal, formando a mácula densa. A função que o aparelho justaglomerular exerce veremos na aula de fisiologia. Nós vimos que os rins produzem a urina e a urina é produzida através da filtração, reabsorção e secreção do sangue. Então, nada mais justo do que uma grande vascularização nesse órgão. O percurso dos vasos sanguíneos nos rins é muito importante, porque a gente viu que o glomérulo é formado através das arteríolas e nem tudo que é filtrado no sangue vai ser liberado na forma de urina.
Na verdade, grande maioria do que foi filtrado vai ser reabsorvido por vasos sanguíneos. Então, a vascularização aqui, novamente, é imensamente importante. Então, lá no ramo descendente da aorta, nós vamos ter a emissão da artéria renal, que vai formar as artérias segmentares, que entre as pirâmides na região da coluna renal vai formar as artérias interlobares, que posteriormente formam as artérias arqueadas, que passam ao lado da base das pirâmides, e estas vão emitir projeções, que são as artérias interlobulares, e aí as artérias interlobulares vão emitir as arteríolas aferentes. Vai ser formado o glomérulo. Do glomérulo, a gente vai ter a formação da arteríola eferente. E aí a gente chega nos capilares peritubulares. Eles vão estar intimamente associados às alças de Henle. No néfron justamedular, a gente vai ter também a presença dos vasos retos. E aí, na sequência, a gente vai ter as veias interlobulares, veias arqueadas, veias interlobares, veias segmentares, veia renal e assim por diante. Artérias e veias que passam entre as pirâmides recebem o nome de veias lobares ou artérias lobares, porque nós temos lobos renais, que corresponde à pirâmide renal, o córtex associado a ela e uma parte da coluna renal de cada lado. Então, essa foi nossa aula de sistema urinário. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima aula com o controle da função renal e a fisiologia do sistema urinário.